eu gostaria que você se apresentasse, seu nome, profissão e idade, por favor. Eu me chamo Lúcio César Fernandes, eu sou cineasta, sou técnico em audiovisual, tenho 49 anos. Como o cinema chegou à Paraíba? O cinema chegou na Paraíba no final do século XIX, 4 anos depois da sua primeira exibição, né? Que foi no ano de 1895. Foi quando o cinema foi exibido pela primeira vez no mundo. O que é o cinema? É uma imagem em movimento projetada em uma tela. Então, em 1895, o cinema foi exibido pela primeira vez na França. Em 1899, durante a Festa das Neves, que é a festa da padroeira da cidade de João Pessoa, foi exibido pela primeira vez em João Pessoa uma imagem em movimento, né? Uma imagem de cinema. Foi exibido inicialmente como uma curiosidade, algo curioso, né? Dentro das atrações da Festa das Neves daquele ano, de 1899. Foi o primeiro contato dos paraibanos com a sétima arte. Qual foi o primeiro filme do mundo? Quando foi apresentado ao público, o que eles acharam? Certo. Então, o primeiro filme produzido é A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière, né? Um outro filme também produzido, considerado também o filme inicial do cinema, né? Operário Saindo da Fábrica. Operário Saindo da Fábrica dos irmãos Lumière, né? Eu acho que eles são considerados as duas primeiras películas, né, de filme produzidos no mundo. E é muito curioso, quando ele foi exibido na França, A Chegada do Trem na Estação, os historiadores dizem que o público ficou espantado com aquela cena e muitas pessoas se levantavam e corriam com medo que aquele trem batesse nele. Na verdade era uma projeção na tela, mas era algo muito fantástico para a época, assim, algo muito fora do comum. É curioso também dizer que quando a mesma película foi exibida na Festa das Neves, no iniciozinho, 4 anos depois, aqui na General Osório, na Rua da Catedral, também aconteceu a mesma coisa. Uma parte da plateia ficava com medo e se levantava quando a imagem do trem se aproximava, porque não existia uma estranheza de entender aquilo ainda, de cognitar aquilo, o que era aquilo, aquela imagem que se mexia daquele trem que se aproximava. A outra película, também outra gravação, são gravações curtas, são as pessoas saindo de uma fábrica, os operários saindo de uma fábrica. Os estudiosos de cinema dizem que essa cena da fábrica, as pessoas, os operários que estão saindo, eles foram num dia que não era dia de trabalho e foram lá para encenar essa saída da fábrica. Tanto que as roupas que eles estão usando não são roupas de trabalho, são roupas arrumadas como roupa de final de passeio, né? Como se fosse uma roupa de final de semana. Então os estudiosos acreditam que na verdade ali não foi uma documentação, foi na verdade uma ficção, porque os operários eram operários da fábrica, mas eles foram no final, num dia que não era um dia de expediente, um dia de trabalho, para filmar só eles saindo da fábrica. Nessa época, qual era o equipamento utilizado? Para fazer um filme, o equipamento utilizado para fazer o filme era um equipamento chamado cinematógrafo. Esse equipamento foi desenvolvido pelos irmãos Lumière. E aonde? Provavelmente na França. Eles eram europeus, né? E eles foram. E esse equipamento era um misto de câmera de filmar com projetor de cinema. Então ele tanto filmava quanto ele projetava, né? O que era esse equipamento fazer? Ele fazia várias fotografias em sequência. Então eles rodavam uma manivela, e no que eles iam rodando a manivela, a câmera era a câmera fotográfica, e imprimindo várias fotografias em sequência. Depois eles revelavam essa película cinematográfica e rodavam de novo nessa máquina, exibindo ela, usando agora ela como exibidor, né? Tendo uma fonte luminosa dentro, usava esse mesmo equipamento como exibidor. Então o primeiro equipamento de produzir filme, como a gente conhece, é um equipamento chamado cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière. Eu gostaria que você falasse para mim os primeiros filmes que foram feitos na Paraíba. Então, eu acho que os primeiros filmes rodados na Paraíba, gravados na Paraíba, foram feitos por Valfredo Rodrigues. Ele registrou o cotidiano da cidade da Paraíba, que não se chamava João Pessoa,
no final dos anos 20 e início dos anos 30. Ele filmou, por exemplo, toda aquela efervescência política que acontecia no Brasil, aqui na Paraíba, né, naquele período, que culminou inclusive com a morte de João Pessoa, que era governador do estado, e a mudança do nome da cidade depois, né? Também durante a expedição de Oswaldo de Andrade ao Nordeste, à Paraíba, foi feito também um documentário que é sobre o céu nordestino, que mostra o cotidiano de várias cidades, Campina Grande, Umbuzeiro, né? João Pessoa, Cabedelo com a pesca da baleia. Então esse cotidiano ali nos anos, finalzinho dos anos 20, início dos anos 30, sobre o sol nordestino. Acho que os filmes feitos por Valfredo Rodrigues, né, e esse filme da expedição de Oswaldo de Andrade à Paraíba são os primeiros registros cinematográficos da Paraíba, né, feito na Paraíba. Como se faz um filme? Um filme se faz inicialmente a partir de uma ideia, né? O filme surge a partir de uma ideia. E a ideia pode vir de qualquer coisa. Você querer contar a história de algo. A história de alguém que fez uma longa viagem, a história de alguém que encontrou um grande amor, a história de um grande roubo. Seja qual for a história, o cerne inicial de um filme é contar uma história. Essa história pode ser real, né, algo que realmente aconteceu, ou também pode ser uma história inventada, algo como uma ficção, como Guerra nas Estrelas, Star Wars, né, são ficções, né? E uma história que aconteceu são os filmes chamados filmes documentários, né? Antigamente também chamado de filmes naturais, que eram filmes de histórias que realmente existiram ou existem, né? Mas o filme surge a partir inicialmente de uma ideia. Né? Aí quando se tem a ideia, você junta em torno dessa ideia várias pessoas, vários profissionais de vários segmentos diferentes para poder tornar essa ideia possível, realizável. Por isso que a gente diz também que cinema é uma arte coletiva. Ela é feita com vários profissionais de vários segmentos diferentes. Você tem fotógrafos, você tem operadores de som, eletricista, maquinista, escritores que são os roteiristas. Você tem pessoas, costureira, maquiador, cabeleireiro. Então são várias pessoas que se juntam em torno para contar uma história. Então o filme cinema se faz a partir de várias cabeças, né? Posso dizer isso, que o cinema se faz a partir de várias cabeças em torno da intenção de contar algo, contar uma história. Qual foi o filme mais importante feito na Paraíba? Eu acho que o filme mais importante feito na Paraíba é um filme do diretor Lindoardo Noronha, que é muito curioso, que leva o nome da escola de vocês, né? É o filme Aruanda, de Lindoardo Noronha. O filme foi gravado no finalzinho do ano, durante o ano de 1959, ele ficou pronto em 1960, né? E ele fala a história de um grupo de quilombolas lá da Serra do Talhado, né? E como eles viviam de forma muito precária naquele momento, né? Naquele momento em que o filme foi feito. E ele é considerado o filme mais importante, não só da Paraíba, mas um marco do cinema brasileiro e do cinema latino-americano, porque ele introduz os personagens reais, os não atores, né? Uma obra que mistura ficção com documentário, que tem uma fotografia belíssima, né? Onde o claro e o escuro ficam em contraponto o tempo todo, né? Então um filme de alto contraste, como a gente fala assim, entre claro e escuro, e ele mistura um pouco de ficção, onde os atores naturais, aqueles moradores daquele quilombo, interpretam seus antepassados como seus ancestrais chegaram naquela terra. Então eles interpretam de forma de ficção a vida de seus ancestrais chegando naquela terra. E depois tem um momento documental que documenta como é a vida naquele momento, ou seja, no tempo presente do filme, que é o ano de 1959, como é a vida daquela população naquele lugar, né? Como é que eles sobrevivem naquele lugar. Então, Aruanda, ele é muito importante para o cinema brasileiro e para o cinema latino-americano, porque ele marca uma forma diferente de fazer cinema. E essa forma diferente vai influenciar, por exemplo, um outro movimento do cinema brasileiro, que é o chamado cinema novo,
que tem Glauber Rocha, um diretor chamado Glauber Rocha, o seu principal expoente, né? Que é um filme que é o cinema verdade, que trata o Brasil, mostra o Brasil do jeito que o Brasil é, né? Com as suas desigualdades sociais, né? Então, esse cinema, como a gente conhece hoje, esse cinema brasileiro que fala das realidades, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, né? Que faz parte do cinema brasileiro, eles têm uma ligação direta com o cinema novo, né? Que eles mostram a realidade do país, e esse cinema novo, ele tem uma realidade direta com Aruanda, que é o primeiro filme da cinematografia brasileira que se põe a mostrar, né, essa realidade brasileira do jeito que ela é. Como é o cinema em João Pessoa? João Pessoa faz cinema? Como é o cinema em João Pessoa? E se João Pessoa faz cinema? Sim, João Pessoa faz cinema. João Pessoa tem uma tradição em produção cinematográfica. Essa produção ficou muito mais forte de 2012 para cá, quando começaram a chegar incentivos públicos, sobretudo do governo federal. Nós chegamos a ter em 2017 a chamada Primavera do Cinema Paraibano, porque nós tivemos a produção de inúmeros longas-metragens, filmes com duração de 1h30 ou mais, né? Que esses filmes foram exibidos em vários lugares do planeta, né? Então tivemos filmes paraibanos que foram exibidos, pessoenses, né? A gente fala filme paraibano porque João Pessoa acaba congregando, por ser a capital, boa parte da produção feita no estado, né? Outra coisa, a prefeitura de João Pessoa também, ela tem um edital próprio. É uma das poucas cidades, acho que é a única cidade do estado que tem. Campina Grande, não sei se Campina Grande tem, mas João Pessoa tem um edital próprio para a produção de cinema, né? Que é justamente o prêmio Valfredo Rodrigues, né? O edital Valfredo Rodrigues. O governo do estado da Paraíba também tem o prêmio Lindoardo Noronha, que é para a produção de cinema no estado. Então, esse edital, o Valfredo Rodrigues, ele é responsável pelo fomento, né, da produção cinematográfica na cidade de João Pessoa, né? E esses filmes produzidos aqui circulam o país todo, vão para vários países, né, são exibidos em vários lugares do planeta, e leva nossas paisagens, leva nossos sotaques, né, para a Índia, para a China, para a Austrália, para a Rússia, né? A gente tem filme para paraibanos, pessoenses que foram exibidos na Rússia. Então o filme acaba indo muito além do que a gente pode imaginar e traz de volta, né? O que é que traz de volta? Traz de volta incentivo ao turismo, incentivo ao comércio, incentivo à economia criativa, né? Então ele acaba fomentando e movimentando a economia, né, quando o filme está sendo produzido, porque existem vários profissionais que são contratados, né, e de vários segmentos, a costureira, o motorista, precisa ter uma parte da alvenaria, contrato pedreiro, é o fotógrafo, é o escritor, é o operador de som. Então move toda uma cadeia produtiva. Então ele acaba trazendo também recursos, né, movimentação de recursos financeiros durante a produção de um filme. Então é muito importante que uma cidade produza cinema, né? É muito importante. Além de ter um aspecto também que é um registro do tempo, né, em que aquele filme está sendo feito. Então quando você faz uma obra de cinema, você está registrando, né, o caso do meu filme Faixa de Gaza, ele registra uma realidade dos jovens da periferia no ano de 2019. Então vocês imaginem Faixa de Gaza sendo assistido em 2090, por exemplo, no finalzinho do século. Ele vai servir para a gente pensar, os pessoenses de 2090, a entender como era a realidade de João Pessoa, né, dessa cidade em 2019, né, no início do século. Então o cinema tem esse poder, né, de eternizar, né, para servir, né, para educar. Mudando de assunto, pelos filmes que você já produziu, qual você julga mais importante? Dos filmes que eu produzi como diretor, eu acho que o meu filme mais importante é Faixa de Gaza, sem sombra de dúvida. O último filme que eu fiz é o filme de 2019, que ele trata dessa realidade de jovens que se envolvem com facções criminosas, né? Esse universo de jovens envolvidos com facções criminosas. É um filme que circulou bastante. Esse filme foi convidado para ser exibido na África,
em Guiné-Bissau. E ele também foi exibido no Festival de Cinema Brasileiro em Los Angeles, né, nos Estados Unidos. Foi exibido em várias cidades do Brasil, né, em várias cidades do Nordeste. Levou vários prêmios. E para mim é o meu filme mais importante, porque é um filme que instiga a discussão, a conversa em torno desses jovens, dessa realidade brasileira, né? E é um filme que sempre suscita, sempre gera muito debate. Então, para mim, com certeza, é o meu filme mais importante. Qual a sua dica para quem quer conhecer mais o cinema paraibano? Então, a dica que eu dou para quem quer mais conhecer o cinema paraibano é ficar ligado nos festivais de cinema. João Pessoa tem um importante festival de cinema que é o Fest Aruanda. Olha o nome, Fest Aruanda, que acontece sempre no final do ano, ali pelo mês de dezembro. Acho que esse ano é de 5 a 11 de dezembro. E lá é um local para você tanto ver filmes brasileiros que ainda não estão nos cinemas, como você vê filmes paraibanos que ainda não estão nos cinemas, né? O Fest Aruanda acontece no shopping da cidade, num shopping no bairro de Manaíra, né? E é um festival gratuito, você não paga para assistir, então é só chegar lá e assistir. Outro festival que acontece aqui também é o Festival de Cinema de Cabedelo, o Cine Forte, né? Que tem também uma mostra de cinema paraibana, né? E é isso, ficar ligado nas mostras de cinema. E quem se interessar por cinema mesmo, assim, quiser saber onde estuda, a Universidade Federal tem um curso de cinema e se aprende a trabalhar com cinema. Lá também tem um curso de rádio e televisão, foi o curso que eu fiz na universidade, que é onde você aprende a trabalhar com audiovisual, né, que é uma coisa mais ampla do que cinema, não é só cinema, mas é uma coisa mais ampla. Muito obrigada por participar. Foi um prazer. Um abraço para todos os alunos aí do 7º B. Espero que vocês gostem daí dessa entrevista feita por Marisol sobre cinema. E é isso. É só se informar e fazer cinema. Filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama.